Então, boa noite para vocês, pessoas, para quem está aqui. Bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem for assistir a gravação. Hoje é o nosso encontro para falar da filosofia na obra do Dostoiévski. E acho que o primeiro ponto que eu preciso deixar claro é que não é uma aula de literatura, tá? É uma aula de filosofia na obra do Dostoiévski. Isso aqui já tem algumas implicações importantes. Eu não vou falar de um livro específico dele, muito menos ficar citando vários livros dele, justamente porque não se trata de uma aula de literatura. O meu objetivo, de um modo geral, é apresentar aquilo que de filosofia tem no todo da obra dele, para que depois, tanto a leitura, e aí de vocês, no caso, se vocês quiserem ler os livros, tanto a leitura faça mais sentido, quanto uma análise filosófica solta, se vocês quiserem fazer essa análise, e algo que eu vou falar no final da aula, que tem relação com uma sequência de aulas sobre o Dostoiévski, que essa sequência de aulas fará sentido, porque nela eu vou explorar os livros de maneira mais explícita. Hoje eu quero falar de filosofia, então a gente vai, do ponto de vista contextual, entender o que tem de filosofia na obra do Dostoiévski. Uma outra implicação importante disso é o Dostoiévski não foi um filósofo no seu sentido literal da expressão. Ele ganha a expressão, né? Ele ganha o termo, o Dostoiévski é um filósofo. Aliás, eu pesquisei como se fala Dostoiévski em russo. Não sei se está certo, tá? Mas parece que a pronúncia é Dostoiévski. Troca o O por A. Aliás, eu vou perguntar a Marinka. A Marinka, ela não deve estar aqui, mas a Marinka é aluna lá da nossa plataforma e ela é russa. Russa, apaixonada pelo Brasil. Então, às vezes a gente conversa, às vezes ela aparece lá na plataforma. Vou perguntar a ela se a pronúncia está correta. Então, se algum dia vocês estiverem na mesa de bar, depois de ter assistido essa aula e quiserem citar, né, já sabem como que cita corretamente, ou pelo menos eu acho que sabem. Então, a outra implicação é que, como ele não era um acadêmico, eu vou contar um pouco da história de vida dele, do contexto dele, mas como ele não era um acadêmico, vocês não vão encontrar um livro sistemático. Você pega o livro e o livro está lá fazendo filosofia no seu sentido sistemático da obra do Dostoiévski. O que torna o nosso objetivo aqui um pouco complexo. Porque, sei lá, se eu quero estudar o Kant, eu pego o livro do Kant e o sistema dele está lá. Se eu quero fazer isso com Nietzsche, está lá. O Dostoiévski escreveu literatura. E a gente não precisa tirar a filosofia das entrelinhas da literatura do Dostoiévski. E para isso a gente explora o que na filosofia nós chamamos de comentadores, que são basicamente especialistas que falam sobre os autores que nós estamos tratando, pesquisando, enfim. Eu vou dar três referências para vocês, tá? Se for o caso, se vocês quiserem depois, olha, quero sentar e estudar mais sobre isso, me aprofundar sobre esse tema. Então, eu vou dar três referências para vocês. A primeira é de um professor brasileiro, ele se chama Flávio Ricardo Vassoler. Ele tem um canal no YouTube, tá? Ele recentemente, assim, nos últimos anos, ele começou a falar sobre, se eu não estiver enganado, a área dele é na letras, o doutorado dele vai na direção da letras, é em Dostoiévski, tá? Então é um especialista, ele tem um livro que talvez seja o livro aqui que é a minha principal referência para essa aula. O livro se chama Dostoiévski e a Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo. Esse é o principal livro referência da aula de hoje. Mas cito outras duas referências também para ajudar vocês, caso que vocês queiram fazer pesquisas. A segunda é a obra do professor Luigi Paraíso. É um livro que se chama Dostoiévski, Filosofia, Romance e Religião. A tradução relativamente recente para o português é de um professor italiano, se eu não estiver enganado. Por fim, eu não sei se vocês conhecem o manual de filosofia do Copleston. É um dos manuais mais famosos. É esses coloridos aqui, ó, tá vendo? Tem azul, branco, vermelho, amarelo. O azul, que é o volume 5, tem uma sequência de capítulos somente de pensadores russos e tem um capítulo só do Dostoiévski. Então tem mais uma referência, caso vocês queiram aí aprofundar os estudos de vocês. Pois bem,
Dito isso, eu acho que já fica um pouco explícito, como a gente está falando então de comentadores, não existe necessariamente um consenso sobre aquilo que se desprende da obra do Dostoiévski, mas há um norte geral, que esse norte geral a gente pretende explorar na aula de hoje. Então, eu vou começar falando do contexto histórico. Vocês vão perceber que o contexto histórico do Dostoiévski é literalmente, de maneira, do ponto de vista de importância, é literalmente todo o fundamento do pensamento dele, tá? E entender o contexto, vocês vão perceber que entender do ponto de vista político e econômico, entender o contexto onde ele está inserido, vai fazer sentido para entender as coisas que ele escreve. Eu não sei, e aí eu perguntei no começo, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o Dostoiévski, vocês vão perceber que as obras dele são carregadas de filosofia o tempo todo, né? Ele fala de conceitos que são desenvolvidos ao longo da história da filosofia. E ele não fala sobre esses conceitos de maneira aleatória, né? Tem um contexto, esse contexto tem relação com o momento histórico que ele está inserido. Então, veja bem, ele nasceu em 1821, em Moscou, e ele vai morrer em 1881, em São Petersburgo. Esse período de tempo, a Europa é um caldo grosso de acontecimentos extremamente importantes para a gente entender do aspecto político e econômico de como o período contemporâneo vai se estruturar. Então, eu vou citar aqui alguns pontos, e esses pontos vão fundamentar toda a nossa aula, e de fato, toda a nossa aula. Esses pontos são extremamente importantes. Primeiro, a Rússia era a Rússia em um contexto pré-revolução russa. Veja, olha só, século XIX. E no início do século XX, 1917, nós temos a Revolução Russa. Então, veja bem, nós estamos num contexto de Rússia imperial e, do ponto de vista econômico, uma Rússia que está fazendo uma transição de um modelo agrário para um modelo industrial. A Europa, esse é outro ponto importante, a Europa já está todo vapor pós-revolução industrial, pau quebrando. Lá as coisas já estão fluindo. E esse processo de modernização pós-revolução industrial vai ganhando corpo ao longo da Europa e ganhando adeptos dentro da Rússia. De modo que isso vai influenciar inclusive esse processo de revolução quando a Rússia entra dentro do século XX. Então, veja bem, modernização, isso aqui tem tudo a ver com o período moderno, que é o período em que a gente pode determinar, a partir das duas grandes revoluções, francesa e industrial, como tudo se segue pós essas duas revoluções, a francesa do ponto de vista político e a industrial do ponto de vista econômico. Então, a gente tem uma Europa estruturada dentro desses dois contextos. A Rússia, ainda nem tanto do ponto de vista industrial, mas começando esse processo, ela começando a ser atravessada por esses valores que estão vindo da Europa, e uma variável extremamente importante. Veja bem, ele nasceu em 1821, morreu em 1881. Então, a vida adulta dele, 1850, 1860. Em 1848, isso precisa ficar explícito, Manifesto do Partido Comunista Karl Marx na Alemanha. Então veja bem, olha só, olha o buraco que ele está inserido. Rússia agrícola transicionando para o período industrial, portanto, capitalismo começando a querer entrar dentro da Rússia, ganhando corpo dentro da Rússia, sendo que na Europa ele já estava comendo solto. O socialismo marxista nascendo como uma resposta ao capitalismo, ganhando corpo também, e o Dostoiévski está dentro desse contexto. Né? Ele, dentro de uma perspectiva histórica, social, cultural, ele está dentro desse caldo cultural aqui. E o que ele vai fazer a partir deste caldo que a gente vai destrinchar daqui a pouco? Todas as minhas pesquisas, eu percebi um certo consenso dos autores em apontar o Dostoiévski como um autor dialético.
De maneira geral, para a gente aqui já vai ser o suficiente, porque a dialética tem contornos específicos ao longo da história da filosofia. Mas entendam dialética aqui pelo contraponto, pela contradição, por aspectos dualísticos que se contrapõem. E o Dostoiévski é entendido como um autor dialético, não só na compreensão do que é o ser humano, mas também em tudo aquilo que se implica do ser humano, e, portanto, tudo. Tudo. Inclusive essas construções políticas e econômicas que eu acabei de citar para vocês. Nesse sentido, o que que ele vai fazer? Ele vai dar significado a essas contradições que normalmente o ser humano não quer entrar em contato. Isso deriva muito da própria modernidade, de uma característica da modernidade. Por que que o ser humano não quer entrar em contato com essas contradições? Porque é entropia, é desordem, isso gera algum incômodo. Se o ser humano pudesse ordenar toda a vida dele de modo que ele tivesse controle quase absoluto pela própria existência, ele faria. A gente faria. Dentro de uma concepção neurótica, se a gente pudesse ali organizar tudo e abraçar o mundo nesse sentido de ter um sentido quase absoluto da coisa, a gente faria. E ele, o Dostoiévski, vai dar significado às contradições e, portanto, ele vai se distanciar desse olhar lógico, racional, que vem da modernidade, derivado, por exemplo, do iluminismo. A razão é Deus. Na verdade, Deus está morto aqui, eu vou falar sobre isso, inclusive, no final, mais no meio da aula a gente vai falar sobre a morte de Deus, ela faz parte da construção do pensamento dele, mas já no spoiler, Deus está morto aqui. A modernidade mata Deus. E o que a modernidade coloca no lugar? A razão, a ciência, a lógica. E estas variáveis, elas não são só uma condição daquilo que é o ser humano, mas da própria estrutura da realidade. De modo que, aparentemente, a gente conseguiria, pela razão, pela lógica, compreender o mundo todo. Basta aplicar isso que faz parte de nós na leitura de mundo. Só que o que o Dostoiévski vai mostrar é que, na verdade, não funciona bem assim. O ser humano, na verdade, é um jogo de opostos. Ele tem razão? Tem. Ele tem lógica? Tem. Mas, ao mesmo tempo, ele faz coisas que a razão duvida, né? Faz coisas que não dá para explicar. Esse aspecto dual, ao mesmo tempo que o ser humano constrói, e, aliás, para quem já leu Dostoiévski e tem alguma familiaridade com a psicanálise, vai perceber que ele está flertando com esses conhecimentos, com essa ideia de uma pulsão de vida e uma pulsão de morte, com essas construções que são de construir e com outras construções que são de desconstruir. Aliás, para quem tiver interesse, o Freud escreveu sobre o Dostoiévski, né? Tem essa referência. Na verdade, o Dostoiévski é referência para esses pensadores que normalmente a gente entende como pensadores que tentam explicar a subjetividade. Quase todos eles leram o Dostoiévski. Sartre cita ele, o Freud cita ele. O Nietzsche chega a falar que só tinha um único psicólogo com o qual ele ainda tinha algo. Olha só, um único psicólogo com o qual ele ainda tinha alguma coisa a aprender, que era Dostoiévski. Olha só, pra vocês terem uma noção da importância. Então, assim, ele foi lido por todos esses que normalmente a gente estuda quando vai tratar desses assuntos, né? E esses assuntos, daqui a pouco eu vou falar sobre eles, porque eles estão na raiz disso que eu estou chamando de dialético, de contradição. Aliás, professor Helena, aquele dia a gente não falou do Dostoiévski, hein? É uma boa para estar aí nas suas pesquisas. É, eu vou contar um pouquinho da história de vida dele. Por quê? Porque os especialistas costumam dividir os textos dele em duas fases. O que essa segunda fase que a gente vai chegar é que, de certa forma, é importante para a gente, que é onde vai estar o grosso dos livros que vocês conhecem, né? As principais obras do Dostoiévski. Pois bem, ele é filho de médico, né? Mas
eles eram uma classe média baixa, vamos dizer assim. Filho de médico, mas sempre passou dificuldade financeira. Quase a vida toda dele, ele teve dificuldades financeiras. Pela influência do pai, ele estudou engenharia militar, mas sempre querendo contato maior com as ciências humanas, né? Com o lado escritor. Então, ele não, pelo menos por vontade própria, ele não vai seguir a área militar. Tem um ponto que daqui a pouco eu vou descrever, vocês vão entender. A mãe dele morre cedo, quando ele era jovem, acho que morre de tuberculose, e aí tem um pouco de relação com a profissão do pai, porque se eu não estiver enganado, o pai trabalha num hospital que tratavam pessoas com tuberculose, e eles moravam do lado do hospital, a mãe acaba adoecendo, e aqui o Freud escreve sobre isso, porque o Freud ele enxerga aqui um processo edipiano, porque o Freud percebe no Dostoiévski uma relação com a mãe e uma certa castração que vem do pai, uma porta que se abre para quem tiver interesse. E, enfim, dentro desse contexto, veja, esse contexto político, econômico, esse indivíduo ali que está indo aparentemente estudando engenharia militar, mas que não queria estar nesse movimento, ele começa a publicar os seus primeiros livros. Vou até citar aqui para não perder a data. O primeiro livro, Gente Pobre, dependendo da tradução, pode aparecer Pobre Gente, tá? 1846. Isso ainda é a primeira fase do Dostoiévski. Só que, 3 anos depois disso, ele publica algumas outras coisas depois de Gente Pobre, mas em 1849, ele vai ser preso. E por que que ele vai ser preso? Porque ele vai começar. Vocês vão perceber que o aspecto contraditório está na própria vida dele, tá? Ele vai ser preso por frequentar círculos revolucionários que estavam contra o Império Russo. Obviamente, isso era proibido, né? Ele vai ser preso e vai ser condenado à morte. Então, ele fica um tempo com a morte respirando no cangote dele. Não deve ser uma situação muito agradável. E aí ele vai ser levado lá para ser fuzilado. Pelo que se descreve, faltando assim coisa de minutos para ele ser morto, ele é salvo. Né? O Kizar manda salvar uma galera e nesse contexto ele vai passar, salvo entre aspas, né? Ele não vai morrer, mas ele passa 10 anos trabalhando, fazendo trabalhos forçados para o Império Russo. Sendo desses 10 anos, se eu não te, deixa eu pegar o contexto certinho, desses 10 anos, acho que foram 4 anos de trabalhos forçados na Sibéria, imagina a situação, e mais 6 anos fazendo serviço militar. Então, vejam, 10 anos da vida dele, vendo algo que vai moldar a forma dele construir o pensamento dele. E são esses 10 anos que fazem a divisória do antes e do depois do Dostoiévski, porque nesses 10 anos, após esses 10 anos, ele vai escrever seus principais livros. E aqui eu vou citar 4, que geralmente são os mais conhecidos, e as datas de publicação: Memórias do Subsolo, de 1864, Crime e Castigo, de 1866, O Idiota, de 1869, e Os Irmãos Karamazov, de 1879. Então, esses livros depois do momento de prisão e do tempo de trabalho forçado que ele teve na Sibéria. E o que que acontece, né? Porque, bom, aconteceu alguma coisa. 10 anos é muito tempo, e alguma coisa mudou ou influenciou ele aí na direção das coisas que ele vai escrever. Pois bem, o que que ele percebe no tempo que ele passa? E aí, lembrem-se sempre disso. Todo aquele contexto que eu descrevi. Marx, socialismo, capitalismo, modernidade, lembrem de tudo isso. O Dostoiévski, nos 10 anos preso, ele vai perceber a massificação da natureza humana. Repito, a massificação da natureza humana. Então, aqui tem 2 pontos para a gente destrinchar: a massificação e a natureza humana. São 2 pontos importantes. Por que massificação? Vamos pegar essa parte primeiro.
O Dostoiévski percebe, a partir da prisão dele, dos 10 anos lá, então, portanto, da influência do contexto que o levou a ser preso, do contexto político, né, do fato dele estar frequentando círculos revolucionários, da modernidade, do capitalismo muito forte naquele contexto, né, da resposta ao capitalismo, que é o socialismo, enfim. Ele percebe a ausência de subjetividade de todos os lados. De todos os lados, tá? E aqui, esse caráter dialético começa a ganhar contorno. Quando perguntam-se, por exemplo, assim, ele era de qual lado político? Ele era de todos e de nenhum ao mesmo tempo. É difícil colocar ele numa caixinha. Vocês vão perceber mais para frente que ele tem elementos que poderiam configurar ele na direita, assim como elementos que poderiam configurar ele na esquerda. E isso é o contraditório. Isso é o aspecto dialético. Pois bem, então, essa massificação da natureza humana. Essa primeira parte, essa massificação, é a ausência da subjetividade. Do ponto de vista capitalista, a ausência da subjetividade está no produtivismo que aliena o sujeito. E isso é Marx, hein? O que significa isso? Produtivismo que aliena o sujeito. No contexto do trabalho alienado, o sujeito não dá aquilo que deriva da subjetividade. Isto é, dentro de um contexto marxista, não existe vivência, existe sobrevivência. No trabalho alienado, o trabalho do indivíduo não é expressão da subjetividade dele. Ele não trabalha porque quer, ele trabalha porque ele precisa para sobreviver. Isso é ausência de subjetividade. O modelo produtivista do capitalismo faz com que as pessoas trabalhem para sobreviver. Esse modelo produtivista tira do indivíduo a própria subjetividade. Então, a massificação pelo lado capitalista está nesse ponto. Mas ele também descreve a massificação pelo lado socialista. E ele descreve a massificação a partir do autoritarismo socialista. Porque o autoritarismo acaba cerceando a subjetividade do indivíduo, a expressão livre deste indivíduo. Veja bem, e aqui eu começo a descrever um ponto que será importante ao longo do restante da aula. O Dostoiévski entende o ser humano, nesse sentido dialético, contraditório, como um ser que é ontologicamente assim, dialético. E, portanto, se expressa, dentro daqueles aspectos que eu mencionei no começo, construtivamente em alguns pontos e destrutivamente em outros pontos. Este ser humano, em alguns momentos, expressa pulsão de vida e em outros momentos expressa pulsão de morte. Nós somos assim. Isso é uma condição do ser humano. Quando eu falo condição ontológica, ontologia na filosofia, é como se eu estivesse dizendo uma coisa que está nas entranhas daquilo que nós somos e que não tem como ser descolado de nós. É algo que faz parte, é uma condição. E o Dostoiévski entende que a dialética, do ponto de vista pulsional, isto é uma condição ontológica do ser humano. Nos expressamos assim. Nos expressamos desta forma. E esse modo de expressão, inclusive, se expressa dentro desses contextos políticos. Ao mesmo tempo que eu posso, tanto no capitalismo quanto no socialismo, expressar coisas positivas, eu posso expressar coisas negativas. E aqui, quando eu falo coisa negativa, é com juízo de valor negativo. Há um construto moral aqui que daqui a pouco a gente vai tocar nele. Então, por exemplo, pegando o próprio. Vou chamar ele de Dosto, intimidade aqui, para a gente dar prosseguimento, tá? Pegando o próprio Dosto. Ele entendia, por exemplo, que existia, do ponto de vista. Ele tinha certa sensibilidade social, e desse ponto de vista, ele entendia que a ética socialista tinha algo a dizer, mas ele era crítico do autoritarismo. Ao mesmo tempo, ele era crítico do produtivismo capitalista, mas entendia que a materialidade do capital tinha algo a oferecer. Veja, contradição nos dois cantos. Só que mais do que isso, e aqui talvez a cereja do bolo
e que faz a filosofia no pensamento dele ganhar um contorno muito específico. Deus faz parte da construção do pensamento dele. O processo de solução, se a gente puder chamar assim, vai ter elementos do socialismo, vai ter elementos do capitalismo, mas só vai funcionar se tiver, a partir de uma perspectiva moral, a transcendência daquilo que Deus significa. Mas daqui a pouco eu chego lá, ok? Só deixem esse contorno vagando aí. Socialismo, capitalismo e Deus. A resposta, se a gente tiver que chegar em algum canto, esses três elementos precisam ser considerados. Então, essa é a natureza humana. Essa natureza humana é ser contraditória. Né? Pulsionalmente falando, é construção e desconstrução. Compreender o ser humano é compreender que ele é um ser dialético. E aí, aquela massificação que ele percebe enquanto ele estava preso, naquele processo de massificação, ele entende que o ser humano ele quer se expressar. Ele quer expressar a própria subjetividade. Mesmo sendo contraditória, isso que se expressa, mas ele quer expressar. Só que o contexto que o ser humano está inserido acaba nublando esse indivíduo. Ele não pode se expressar. Então, de certa forma, onde a gente vai chegar? A gente vai chegar numa crise. Existe aqui uma crise existencial, uma crise de sentido. O indivíduo moderno está em crise. E ele está em crise aqui, eu já dei 2 pontos para vocês, por que esse indivíduo está em crise? Porque o capitalismo nubla e porque o socialismo nubla. Aspectos do capitalismo atravessam negativamente, assim como aspectos do socialismo também atravessam negativamente. Nesse sentido, ele vai apontar o dedo na cara da modernidade. E dentro da modernidade ainda tem um outro culpado, que é a morte de Deus. Por que Deus está morto aqui na modernidade? Isso é Nietzsche, a gente estava falando, né? O Ângelo comentou no começo. Por que Deus está morto? E aí, tomando Nietzsche como referência. Deus está morto porque quando a gente transiciona do período medieval para o período moderno, a gente acaba, a humanidade, dentro da modernidade, acaba fazendo algumas escolhas do ponto de vista epistemológico que terão implicações existenciais que vão matar Deus. Então a gente troca a teologia medieval pela ciência, a gente troca o dogmatismo pelo ceticismo, a gente troca a igreja no centro de construção das coisas para as universidades, a razão e o iluminismo. E essas novas variáveis da modernidade, elas matam Deus. Por que elas matam Deus? Porque aquilo que era responsável por existencialmente explicar sobre a existência já não faz mais sentido. Porque as revoluções científicas que estão aqui na modernidade, essa ciência, esse construto novo, esse novo paradigma, demonstra que o conhecimento medieval estava errado. Então, aquele conhecimento não dá conta de explicar a estrutura da realidade. Só que esse indivíduo que faz essa substituição, ele tenta colocar a ciência no lugar. Ele tenta fazer com que a ciência seja essa nova variável capaz de explicar existencialmente o que é esse indivíduo. Só que a ciência não dá conta de fazer isso. Eu sempre brinco da analogia do buraco, né? É como se o ser humano tivesse um buraco. Esse buraco antes, ele estava sendo preenchido por Deus, mas mal preenchido. É como se esse buraco tivesse uma forma e a forma de Deus fosse algo diferente, mas estava ali, encaixando mais ou menos. Com a passagem para a modernidade, ele arranca isso que Deus representa desse buraco e ele tenta colocar a ciência, mas a ciência, a forma da ciência também não dá conta, não entra ali. Isso é o que o Nietzsche chama de niilismo. Isso é o que, se eu não estiver muito enganado, na obra O Idiota, vai ter a construção de um personagem em niilismo. É isso, é esse indivíduo que percebe o vazio. Porque aquilo que veio do medieval não dá conta e a ciência também não dá conta. Veja, a ciência é ótima
para explicar objetivamente a estrutura da realidade. O que é objetivamente? Construção de paradigmas, fazer ciência. Uma lei que descreve um fenômeno biológico, um fenômeno químico, um fenômeno físico. Mas isso não é um conhecimento absoluto. A ciência não tem pretensão de absoluto. E veja, se ela tivesse, seria um paradoxo, porque quem tem pretensão de absoluto é a religião, não a ciência. Então, do ponto de vista existencial, explicar, por exemplo, por que vocês estão aqui, o que vocês estão fazendo aqui, para onde vocês vão, a ciência não tem esse papel. Então, esse indivíduo mata Deus, porque aquilo que ele representa já não faz mais sentido, e a ciência, que é a responsável por matar Deus nesse contexto, ela também não dá conta de fazer esse movimento. Esse indivíduo está em niilismo, está em sofrimento. Né? Veja, esse indivíduo está na modernidade. É este período responsável por causar essa crise existencial, essa crise de sentido. E aí, veja, ele está apontando o dedo na cara, voltando para o Dostoiévski, ele está apontando o dedo na cara da modernidade. Porque olha só, Revolução Francesa Industrial, modernidade. Matar Deus, modernidade. Se não tem Deus, não tem transcendência. Disse para vocês que o Dostoiévski entende que o ser humano é dialeticamente contraditório. A modernidade diz que é a razão que está no centro de tudo, a razão que é o Deus, a razão que está lá em cima, e ignora esse outro aspecto do ser humano. Veja como a modernidade, no seu todo, é completamente problemática, porque ela descreve uma realidade que, pelo menos para o Dosto, não faz sentido nenhum, não se aplica na forma como ele está construindo e vendo, né, as coisas que ele está vendo. Isso é um colapso. Isso é o colapso. É isso que ele descreve enquanto um movimento que está colapsando o indivíduo, o sujeito, porque ele está dentro desse contexto e ele não vê sentido em nenhuma construção que faz parte de onde ele faz parte. Qual que é o caminho? Né? Talvez vocês estejam se perguntando assim, para onde eu devo ir? E por que Deus está aqui, né? Por que Deus faz parte dessa construção? O Dostoiévski entende que esse aspecto dual, contraditório do ser humano, principalmente daquilo que deriva da pulsão de morte, esta pulsão, de certa forma, ela precisa ser castrada. Vejam só. Reparem como isso tem certa relação com o mal-estar na civilização. Por que essa pulsão? É claro que na psicanálise isso tem implicações muito próprias, tá? Mas é só a comparação. Por que ela precisa ser castrada? Qual que é o ponto aqui? A modernidade está apresentando para o Dostoiévski um sentido de crise da subjetividade. É preciso, portanto, encontrar alguma coisa que aglutine os indivíduos para dar sentido à vida desses indivíduos e fazer com que a existência seja possível. O capitalismo tende a fazer esse movimento com o capital. O sentido estaria no capital. O socialismo tende a fazer isso construindo um sentido a partir de uma construção igualitária. O que o Dostoiévski vai propor? Elementos do capitalismo, elementos do socialismo, do capitalismo a construção material, do socialismo a igualdade, o aspecto da justiça, entendendo todos com a mesma dignidade, mas só vai funcionar, só é de fato uma cola que aglutina se eu conseguir frear o egoísmo, uma construção narcísica do ser humano. E quem que faz isso? Deus. Deus. Somente, e aqui Deus no seu sentido moral, né? Daquilo que a moralidade representa. É como se isso está bem descrito em Crime e Castigo, para quem já leu, essa relação entre consciência e culpa.
Ele está dizendo, isso é necessário. Essa construção é necessária. É preciso purgar a natureza humana. É preciso um superego para dar conta desse aspecto desconstrutor da natureza humana. Porque se não tiver algo que dá conta desse aspecto desconstrutor, não dá certo. Porque, veja bem, se não tiver aqui quase um superego, percebem? Essa instância moral. Se não tiver este superego, o capitalismo explora a partir da produtividade, a partir da própria exploração da existência como um todo, o socialismo explora com o autoritarismo. Olha só o que, é que ele está dizendo. Os regimes que ele descreve, e reparem a questão da dialética, porque é pontos positivos e negativos dos dois lados. Mas veja, o aspecto negativo é expressão dessa construção destrutiva do próprio ser humano. Então, de certa forma, ele está dizendo, a resposta ainda está aqui. Só que eu preciso purgar aquilo que é desconstrução. Porque se eu não purgar isso que é desconstrução, isso vai se expressar da subjetividade do ser humano e qualquer coisa que você fizer à esquerda ou à direita vai dar ruim. Porque esse aspecto desconstrutor vai estar sendo expresso, vai estar sendo colocado para jogo. Portanto, é preciso uma instância, essa constituição moral, que vai dar conta, de certa forma, de castrar aquilo que é destrutivo, para que essa destruição não se implique dentro da estrutura da realidade. Veja, ele está querendo propor uma cola, algo que aglutine. E nessa cola tem elementos do capitalismo, elementos do socialismo, mas a cereja do bolo é Deus. É o aspecto moral daquilo que representa Deus. Então, olha só do ponto de vista da contradição, né, desse aspecto dialético que deriva do indivíduo. Veja, ele era contrário a aspectos do capitalismo, mas ao mesmo tempo ele era conservador, porque, bom, ele está num período que ele não queria a modernidade. A modernidade, lá no contexto, ela era tomada pelos progressistas, é um avanço do contexto. Mas ele era crítico do capitalismo, mas ao mesmo tempo conservador, porque ele não queria mudanças significativas. Ao mesmo tempo, uma construção igualitária do ponto de vista de justiça social, de dignidade do ser humano, que deriva do socialismo, mas ao mesmo tempo crítico da modernidade. Ele era racionalista, o racionalismo é algo fruto da modernidade. Por que ele era racionalista? Porque essa construção aqui, que termina com a cereja do bolo de Deus, veja, isso resvala no entendimento a priori de Deus. E do ponto de vista a priori, o que é ser racionalista? Né? Tem gente que isso é um equívoco comum, né, que acredita que o racionalismo é uma epistemologia que se constrói pela razão, o contrário do empirismo que se constrói pelo aparato sensível. Não é só isso. Racionalismo, na verdade, existem elementos epistemológicos que são tomados a priori. E aqui Deus é um elemento tomado a priori. Por que ele é um elemento tomado a priori? Porque não dá para justificar Deus. Não tem como justificar Deus do ponto de vista científico, do ponto de vista epistêmico. E por isso que é racionalista, por isso que é a priori, porque é algo dado. É dado. Então, veja, ao mesmo tempo que ele critica a modernidade e o racionalismo que nasce da modernidade, a referência a Descartes, ele também é um racionalista. Veja, é literalmente a expressão de um indivíduo dialético. Então, quando vocês pegam para ler a obra dele, pensando nesse aspecto dialético, vocês vão encontrar debates sobre. Eu até anotei aqui para não me perder. Deixa eu achar aqui. Desejo e repressão, vida e morte, consciência e culpa, bem e mal, Deus existe ou não existe, né? Religião e ateísmo, livre-arbítrio e determinismo. Tudo isso expressão dialética do indivíduo e, acima de tudo, toda essa expressão dialética se expressa na estrutura da realidade.
Porque o indivíduo, dialeticamente, ele se movimenta. E tudo aquilo que implica dele se constrói no mundo. Mas, do ponto de vista de solução, a resposta está nessa construção. Elementos de um lado, elementos do outro, mas a cereja do bolo, aquilo que deriva de Deus. Especificamente, o elemento moral, que é aquilo que supera o egoísmo, que dá conta de uma alteridade, né, do outro. Porque, veja, só há sociedade se houver um outro. Se a gente construir aqui uma sociedade, né, só nós, né, existe uma linha que divide todos nós em espaços iguais e a minha linha ela não pode ultrapassar o espaço de vocês. Nesse contexto, o Dosto está dizendo o seguinte: isso só é possível se eu conseguir purgar aquilo o que é, que é destrutivo do indivíduo. Porque se eu não conseguir purgar aquilo que é destrutivo do indivíduo, ele vai ultrapassar essa linha. E ele vai fazer coisas absurdas ultrapassando essa linha. Assim como o ser humano, e é isso que é o ponto. Assim como o ser humano faz coisas maravilhosas, o ser humano faz coisas hediondas, absurdas. É isso que ele está dizendo. É basicamente isso que ele está dizendo. E só é possível uma sociedade quando eu conseguir purgar essas coisas absurdas que o ser humano faz. Ok? Perguntas, comentários? Eu vi que tem coisas no chat, provavelmente comentários soltos. Se alguém quiser perguntar algo, comentar algo, fique à vontade. Existem. Ah, Luiz, já vou te responder. Só lembrei de uma coisa. O livro que eu mencionei para vocês é o livro do professor, o do Vassolé, do Flávio Vassolé. Nesse livro ele faz umas aproximações interessantes da filosofia do Dostoiévski com esse aspecto racionalista. Porque, veja, esse elemento purgador do indivíduo, de modo que nessa construção existiria alguma espécie de possibilidade existencial, existem outros contextos que apresentam essa construção. E o professor Vassolé faz essa aproximação com o Hegel e com o espiritismo do Allan Kardec. Essas duas constituições fazem esse mesmo movimento. Né? Quer dizer, no Hegel, o caminho da consciência do espírito, passando do subjetivo para o objetivo, até chegar no absoluto, e esse espírito absoluto, o Hegel até entende que há uma superação da religião, porque esse espírito, como ele avança dialeticamente, a dialética no Hegel tem esse formato de espiral, né? Esse indivíduo, de certa forma aqui, de maneira bem acessível, ele tem tanto conhecimento da realidade, mas tanto conhecimento da realidade que ele acaba se confundindo com a realidade. De modo que ele compreende tão visceralmente a realidade que ele não precisa, por exemplo, de algo externo para dar valor à existência dele. Ele mesmo faz isso, porque ele se confunde com a existência. Esse é o processo de superação da religião. Então, veja, nesse processo, esse indivíduo, de certa forma, entende o certo e o errado. No Espiritismo, acontece algo similar, né? No processo reencarnatório, esse indivíduo vai purgando a sua alma até que o jargão espírita, né? Que ele vai atingir um estado puro, né? Um espírito que está em progresso, desenvolvido. Aqui a ideia é a mesma, de certa forma, né? Respondendo Luiz, eu já te passo, Ricardo. Como Deus entra no aspecto da consciência de passar pela desconstrução? Porque do ponto ótimo, talvez eu tenha deixado passar isso. De uma perspectiva moral, há o certo e o errado. Há o certo e o errado. E quem que é o valor absoluto para determinar o que é o certo e o errado? Deus. Deus. Então, sendo Deus esse ponto de referência, é ele que vai determinar o que é destrutivo, o que pulsionalmente tem vínculo com aquilo o que desagrega, que é corruptível, que não cabe enquanto um elemento que fundamenta uma sociedade, que na verdade atrapalha a construção de uma sociedade. Ok? Ricardo, pode falar se você quiser falar, se você quiser escrever.
Oi, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite. Só então, relacionando com essa outra pergunta e com o que você apresentou logo agora, partindo então desse ponto de vista, como esse Deus, como esse superego, como esse filtro, essa relação de certo e errado, né? Essa superação talvez da religião, mas ele parte de um certo ponto, de uma certa moral. Da onde vem essa moral, né? A partir de um momento que você comentou dele ser conservador, quais eram então os valores dele, né? Quais eram esses valores de certo e errado? É o E o cristianismo. quão cristianismo mesmo, Ele tem vínculo com o cristianismo ortodoxo, certo? mas é o Obrigado. cristianismo. Nada. A Andrea pergunta assim: quase impossível purgar isso do ser humano, visto estar em sua constituição esse dualismo. Ah, é uma pergunta, né? Ou é um comentário? Tô na dúvida. Assim, a gente pode refletir para fora da coisa, porque, de certa forma, outros pensadores vão dizer que, de fato, é algo da nossa Constituição. E tomando como um pressuposto, por exemplo, a ausência de Deus, de que Deus não existe, isso não é possível ser purgado. Vou dar um exemplo muito legal. O Vassolé, o professor Vassolé, agora eu estou na dúvida de onde eu li, se eu li no livro ou se eu li em algum artigo, ele faz uma comparação interessante. Ele diz que o Dostoiévski é o Camus com Deus. É o Camus com Deus. Compreende a coisa? Então, de certa forma, é, por exemplo, outra perspectivas, é isso. Essa dualidade não se purga, faz parte de nós. É algo que é inerente à nossa condição, né? À nossa construção. E cabe, de alguma forma, o autoconhecimento para a gente conseguir integrar essa pulsão de morte da maneira que for possível na existência. No caso do Dosto, ele está querendo, de certa forma, uma castração. Eu também fiquei na dúvida, era só um comentário, depois fiz a pergunta. E o Luiz era justamente esse ponto que eu queria entender. Você fala, Luiz e Andréia, vocês falam sobre o cristianismo que eu mencionei quando o Ricardo comentou, ou esse aspecto de se é ou não possível purgar a coisa? Ah, é do cristianismo, né? Eu vou continuar, a gente vai continuar batendo papo. Eu falei para vocês que a gente vai continuar falando sobre o Dosto, né? Deixa eu mostrar para vocês, antes que a gente feche aqui, depois a gente volta, onde a gente vai continuar falando sobre isso. Coincidentemente, e foi coincidência mesmo, né, porque eu não decido nada lá na plataforma, mas eu sempre abro votação na plataforma, e aí o povo que é aí, Renata, Walter, eu me perdi, tem mais alguém, o Ângelo, eles votam, eu boto lá, eles votam, e eles escolheram justamente o Dostoiévski. Então a gente também vai estudar lá, só que lá a gente vai estudar de cabo a rabo. Serão várias aulas e lá eu vou entrar nas obras. Inclusive, já começamos. Aqui acho que está aparecendo para vocês, né? Aqui, ó, a primeira aula já está aqui. Essa primeira aula, inclusive, é muito parecida com essa aula que eu dei aqui hoje. Mas lá na plataforma, opa, eu errei. Lá na plataforma não tem só o nosso amigo Dusto. Se você quiser estudar outras coisas, deixa eu voltar aqui, você também tem à sua disposição. Sócrates, Epicuro. Aqui tem um módulo de história da filosofia, né, aqui em cima. Deixa eu arredar aqui. Então tem Spinoza, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Marx, Heidegger. O Heidegger foi recentemente, inclusive. Então aqui tem, sei lá, 12 aulas do Heidegger, explorando toda a introdução, do pensamento do Heidegger. Aqui embaixo tem temas, né? Tem filosofia política, tem metafísica, tem filosofia da psicanálise, filosofia da mente, escola de Frankfurt. Aqui embaixo as leituras. Estamos atualmente lendo o Mito de Sísifo do Camus, mas já teve Nietzsche, teve o Sartre, teve o Bill-Churran com Sociedade do Cansaço, teve Platão, Fernando Pessoa. Esses encontros são... Aqui, na verdade, tem dois módulos, né? Tem encontros ao vivo, como esse aqui, e tem aulas gravadas. O módulo do Dostoiévski será gravado. Agora, a leitura do Camus está sendo ao vivo, toda quarta, né? Essa quarta-feira, inclusive, vamos mudar o horário, depois eu vou falar com vocês, a gente vai experimentar aquele horário novo.
Aqui embaixo, aulas temáticas, né, de temas que eles escolhem também, os membros escolhem, e a gente faz quando está no intervalo de leituras de livro e análise filosófica de filmes e séries. E aqui embaixo também temos aulas mais livres, que a gente entrava sem um tema específico e deixava o pau quebrar, e materiais em PDF, né? Por exemplo, alguns livros que eu compartilho que eu tenho em PDF, bem como textos que eu mesmo escrevi, como esse guia de história da filosofia, ou essas construções introdutórias aqui sobre Aristóteles, Platão ou Nietzsche, coisas que eu estou escrevendo e eu vou compartilhando com os membros. Então, todo final desses encontros ao vivo eu faço convite. Se você quiser fazer parte da plataforma, quiser ter acesso a esses conteúdos, participar das aulas ao vivo, ter acesso às gravações, aos textos, e no caso, coincidentemente, continuar estudando o nosso filósofo russo, me chama lá no privado, que eu vou te passar todos os outros detalhes, vou te falar os valores, a gente vai conversar certinho e eu faço a inscrição de vocês. Deixa eu voltar. Se vocês quiserem continuar o nosso bate-papo, fiquem à vontade. Se tiverem mais perguntas, se tiverem mais comentários, estou à disposição. Podem abrir o áudio também, tá? Fiquem à vontade. Professor, boa noite. Boa noite. Prazer estar falando aí com vocês todos. Nessa dialética dele, por exemplo, no caso dos irmãos Karamazov, naquela conversa dos irmãos do Ivan com a Alexei, com a Lisha, ali no O Grande Inquisidor, que o poema mostra, né, que Cristo é preso através de um bispo espanhol. Isso até me questiona como cristão também, já que é dito que vai ter a segunda visita de Cristo na Terra para julgar os vivos e os mortos, né? E naquele momento bem niilista, ele, no caso, o Ivan, ele coloca de uma maneira como se quem será que vai chancelar essa vinda de Cristo? Quem dirá que ele é o Cristo? Quem é o julgador? Então, isso aí, a gente fica até com uma certa noia na cabeça. É ou não é nesse caso? Você fala no sentido de quem que vai legitimar esse indivíduo, né? Porque, sei lá, a gente pode, pensando, por exemplo, dentro de uma constituição religiosa, eu sou cristão, eu posso ser cristão porque eu nasci em determinado contexto, mas quem nasceu em outro contexto específico provavelmente não será cristão. E aí chega alguém e se toma como esse valor moral, mas quem que vai determinar a legitimidade desse valor moral? É, sei lá, esse indivíduo, por exemplo, não será morto novamente? É a ideia do Sócrates que volta para dentro da caverna e acaba sendo morto novamente porque tem algo a dizer, mas as pessoas não estão prontas para escutarem aquilo que ele tem algo para dizer. Eu entendo a sua dúvida, mas é difícil a gente determinar quem é esse que vai legitimar a coisa. Porque, olha só, vou te dar o próprio exemplo, mesmo que não exista necessariamente uma rixa, mesmo que não exista, mas o Dosto está dentro do contexto ortodoxo e existe o contexto romano. Só aí tem uma cisão, uma possível cisão. E vamos supor que esse possível indivíduo nasça dentro do contexto ortodoxo. Será que Roma vai aceitar? E os protestantes? Enfim, é complexo, é difícil apontar. É difícil determinar esse valor que vai legitimar a coisa. É um buraco mesmo. O que mais? Ok? Estamos ok? Bom, então é hora de pegar os livros para lerem. Tá? Sugiro, se for o caso, forem começar a ler o Dosto, Memórias de Subsolo, tá? É o primeiro livro, depois daqueles 10 anos que ele fica lá na penitência dele, o primeiro livro publicado é Memórias do Subsolo. Então, se for começar, eu acho que vale a pena começar por ele. Só um lembrete, não saiam do grupo, tá? O grupo, como eu disse, é um grupo
de informações constantes, né? O tempo todo é por ali que eu me comunico com vocês. Então, muito provavelmente, nos próximos dias, eu vou lançar uma votação lá para vocês escolherem a temática do nosso próximo encontro daqui um mês, tá bom? Então, não saiam do grupo, continuem por lá. No mais, boa noite para vocês, muito obrigado pela presença de vocês. Quem tiver interesse de fazer parte lá da sociedade, me chama no privado para explicar direitinho como funciona, valores, como faz a inscrição. E, no mais, vejo vocês no próximo encontro. Boa noite para vocês, um abraço.